De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho do nosso Batatais Futebol Clube aqui na companhia do presidente Lobanco. Lobanco, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, Luciano, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Embora, nessa situação que a gente está de tristeza pelo que aconteceu, mas eu estou sempre à disposição aqui para esclarecer qualquer dúvida que o torcedor tenha e o telespectador tenha. Também na companhia do diretor de patrimônio aqui, Mário Sartori, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu estou aqui acompanhando o presidente para a gente esclarecer algumas dúvidas sobre o Batatais Futebol Clube. Bom, Lobanco, com o resultado e o rebaixamento do time, a gente viu uma avalanche de críticas, de reclamações, mas por um outro lado, uma questão também de ponderamento de muitas pessoas a respeito da gestão aplicada no clube durante esse período, Como é que você tem recebido essas críticas e avaliado essas falas? Veja bem, Luciano, essa indagação sua é exatamente a tônica do que a gente tem percebido que está acontecendo, É óbvio que as críticas mais pesadas nos deixam magoados, até abatidos, mas não desanimados, Eu acho que algumas delas extrapolam o limite da racionalidade, mas o futebol é assim mesmo, Não acontece aqui no Batatais, já aconteceu em todos os clubes. Presidente dos clubes grandes aí, o Eurico Miranda foi hostilizado, exemplos. Então a gente tem que saber aceitar isso e, portanto, a condução de qualquer clube, principalmente o futebol, que é um clube que mexe muito com a paixão, a gente tem que estar preparado para isso. O outro lado positivo que você acabou de mencionar é a parte administrativa, que todo mundo está vendo que o caminho é esse. Óbvio que dentro do campo nós não tivemos a resposta que esperávamos, Foi muito aquém daquilo que a gente esperava, mas nem por isso nós vamos agora desarticular toda a parte administrativa também. Se nós já perdemos no campo, se nós já caímos no campo, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar o que é de melhor, que está caminhando bem na parte administrativa e melhorar dentro do campo. Essa é a tônica, é o procedimento que nós temos que ter. Então nós vamos inclusive já estamos mobilizando para isso, para melhorar substancialmente dentro do campo, para a gente não ter outros revés, porventura mais adiante. Pensar para frente, a parte administrativa não foi, como você acabou de dizer, não foi estremecida, ela continua da mesma forma. Aliás, de certa forma, houve até um reforço disso. Por quê? O que aconteceu? Alguns empresários, algumas pessoas que estavam em dúvida com a condução do Batatais passaram a acreditar, eu estou dizendo na parte administrativa. A parte do campo, que o futebol é dentro do campo, e a parte administrativa é fora. Manifestaram a intenção de aderir a esse projeto. Então, é uma adesão. Algumas coisas estão sendo altamente positivas, O só lamento que nós não tivemos a performance que a gente esperava dentro do campo. Mas como se você disse, continuar trabalhando, levando da mesma forma, melhorando administrativamente e melhorando muito dentro do campo, para que a gente possa ter mais êxito, porque depois as coisas se associam, Todo mundo fica feliz quando você administrativamente está bem e dentro do campo também. Sem dúvida. Também tem uma questão, que sempre eu acho que foi um grande dificultador do Batatais, é de caminhar bem nessas duas pontas, A gente via isso, Quando o time estava bem em campo, estava administrativamente, na maioria das vezes, com problema, E vice-versa, A gente tem uma dificuldade de equalizar as duas estruturas aí, tá bem no campo e tá bem na gestão. Exatamente. Esse equilíbrio, Luciano, ele não se dá da noite para o dia. Esse equilíbrio é gradativo, Mesmo porque você tem que cuidar muito da parte administrativa e, em certos momentos, até não ter muito tempo para cuidar da parte de esporte, de futebol. É uma tônica isso, porque você tem tantos problemas que você tem que solucionar e às vezes, em algumas situações, a parte de futebol foge daquele contexto que você está vivendo. Então, isso é um equilíbrio que vai se adquirindo. Isso é igual a maciar um motor de um automóvel. Você tira um automóvel zero, você não vai dar 150 dele na hora, na primeira vez. Você tem que gradativamente
fazendo as coisas se equilibrarem. É claro que causou uma dor muito grande em todos nós, principalmente em mim, e nós todos da nossa diretoria, o Mário, o Rua, todo mundo, porque é péssimo um rebaixamento, e porque também o Batatais também nunca tinha sido rebaixado. Mas isso já aconteceu com grandes clubes também. Então, é extremamente desagradável, né? Mas é o que eu estou acabando de dizer, as coisas têm que serem gradativas, nós temos que crescer. Resumindo, nós temos que ter um clube consolidado para ter um bom time. Nós não podemos ter um bom time sem um clube. O clube que eu digo é um clube estruturado, não é um clube com a representação, com a simbologia, com tudo que o Batatais representa, que é um clube grandioso, muito grandioso. E volto a reiterar, 99 anos, vamos fazer 100 anos centenário o ano que vem. Quem sabe, o ano que vem, nós poderemos ter o acesso à Série A2 com a coisa equilibrada. Então, eu não estou aqui fazendo promessa, não. Está muito difícil conseguir conduzir o Batatais. Extremamente difícil. Então, agora, esse equilíbrio está se dando gradativamente, nós estamos conseguindo uma evolução, como eu acabei de dizer, ela não tão rápida, a passos relativamente lentos, porque são muitos documentos, são muitas coisas a serem pagas, unificação de processo, pagamento de refis, obtenção de CND, adequar a folha de pagamento com INPS, fundo de garantia, é muita coisa, não é da noite para o dia que vai se fazer isso, mas nós estamos no caminho certo, eu tenho certeza disso. Pena que nesse primeiro arranque que nós demos, nós tivemos a infelicidade do descenso. Não isenta a nossa responsabilidade de forma alguma, mas a culpa vem já de alguns anos, né? Então, agora a responsabilidade, eu que sou o presidente, nós que estamos à frente do Batatais, e me dói muito, porque eu já participei de acessos, né? E hoje estou participando de um rebaixamento. Mas o que a gente tem que passar e continuar olhando para frente e continuar trabalhando da forma que nós iniciamos. Uhum. Uma coisa que a gente nota também era uma questão muito presente de, olha, o clube está tendo resultado, pode subir de série, ou pode ter uma ação, investe-se mais do que tem. E depois essa conta era cobrada. Isso a gente vê hoje na situação financeira do clube, né? A gente não estaria enfrentando o colapso que enfrentou de perder infraestrutura, de ter esse endividamento que tem hoje, se não fossem essas ações, né? E até da compreensão de entender que futebol ele tem essa questão, né? Hoje você está numa série, numa divisão, hoje você está numa posição, amanhã não. Mas financeiramente a dívida vem independente de qualquer coisa. Sim, também. Eu não vou aqui enumerar ou citar nomes de outros clubes, porque a gente tem que cuidar do nosso galinheiro, né? Infelizmente, esse ano nós não fomos bem dentro do campo, nós reconhecemos, todos nós. Mas eu posso afirmar a você que tem vários clubes aí na Série A2, e vou agora exemplificar. Esse ano, me parece que o Audax também está encerrando as suas atividades. Mais para trás, o Mojimirim encerrou, o União de Ará, quer dizer, eu volto a dizer, não tem que ficar olhando o galinheiro de ninguém. Mas o que acontece? Exatamente vem de encontro ao que você está acabando de dizer. Essa parte estrutural, ela é importante porque dá sustentação, o clube permanece com solidez, e as coisas vão melhorando dentro do campo, entendeu? Então, se tiver esse desequilíbrio, as coisas tendem a piorar. E vou mais longe, você pode ter certeza que esse ano na Série A2, o Penapolense, o último adversário que nós enfrentamos aqui, empatamos 1-1, iniciou o campeonato com uma dívida aproximada de mais de 5 milhões, 6 milhões de reais. E fizeram essa aposta que você acabou de dizer, né? Arriscaram alto. O time do Penapolense no papel era um time bem montado, muito bem montado, e quando da vinda deles aqui, eles já estavam, parece-me, com 2 folhas de pagamento atrasadas. Então, terminou o campeonato, essas coisas têm que ser saudadas, e essas coisas vão entrar naquele bolo da dívida que o ano que vem vai ter uma repercussão traumática para o Penapolense.
Eu conversei com o presidente do Parapolense no princípio do ano e ele me disse que ele tinha conseguido tirar da federação R$170 mil. Como é que ele vai disputar um campeonato da Série A2 com R$170 mil? Quer dizer, não existe mágica, não tem como fazer. Então, essas coisas vão se remontando a chegar num ponto da insolvência, né? Nós tivemos aqui, exemplo mais recente, o Novo Horizontino parou 9 anos para se reestruturar. E voltou com força total. Tomara que a gente consiga conduzir o Batatais participando de todos os campeonatos e se reestruturando financeiramente. Porque tem clubes que procuram outros caminhos, tem clubes que se licenciam do campeonato. Eu estava conversando ontem, eu vou me estender um pouco mais, Luciano, com o presidente do Taquaritinga. Ele veio aqui pegar o empréstimo do Altair e ele estava me contando. Eles fizeram um grupo de pessoas, o Taquaritinga ficou ausente aí 2 ou 3 anos, me contou da dificuldade que eles enfrentam. Eles têm aspirações, claro, como torcedor, têm aspirações de crescer, de subir, mas com a arrecadação que ele tem e a forma que eles estão enfrentando, as dificuldades que eles estão enfrentando, ele acaba chegando por entender que é uma participação que um dia pode acabar. E a resposta da cidade de Taquaritinga está sendo positiva nesse início agora. Eles estão tendo uma frequência de público lá, que ele me falou, que até me deixou surpreso. O ano passado eles tiveram 2.200 pessoas dentro do campo. Isso é bom, é sinal que o pessoal voltou a acreditar, está tendo credibilidade. E esse rumo, a partir do momento que nós conseguimos instituir toda a parte administrativa aliado à parte de futebol, as coisas vão melhorar, a frequência vai melhorar, a consistência da equipe vai melhorar, a manutenção da equipe vai melhorar, e é assim que funciona. Não se faz, de forma alguma, uma casa sem ter uma base, não tem. Nós estávamos arriscando, e as coisas foram crescendo, a chegar a montantes exorbitantes aí de dívidas trabalhistas. Mário, o Renato, com uma questão aqui, né? Como é que é ser diretor de patrimônio do clube, sabendo dessa questão de parte do patrimônio sempre correr risco aí com as ações judiciais, Mário? Luciano, é isso mesmo que eu queria dar uma explicação, porque faz muitos anos que eu estou ligado ao Batatais Futebol Clube. Meu modo de pensar e de agir perante o Batatais é que eu sou um torcedor, né, lá na arquibancada, e ao mesmo tempo eu sou um diretor ali, com uma certa responsabilidade. Eu, desde a época do Moisés, eu fui diretor de patrimônio, depois estive com o da Lua, estive com o Topete, estive com o Reginaldo, porque meu modo de pensar, e fui opositor do Lobanco, disputando a coisa de diretoria do Batatais. Fomos perdedor. Na segunda-feira eu estava lá presente, certo? Porque do momento que acaba, que há um vitorioso, eu sempre me coloquei presente para estar ajudando. Fui convidado, aceitei imediatamente, né? E o que eu vejo, que minha preocupação lá atrás sempre foi essa, de o Batatais estar disputando, mas eu não sentia firmeza, porque eu falava, como é que vai pagar essa dívida, certo? Aí é onde acontece, e não que houve maldade lá dos outros presidentes, tudo, mas é uma situação que você via na sua frente que cedo ou tarde ia estourar. E foi o que aconteceu. Graças a Deus apareceu o Bernardo, porque senão nós não tínhamos condições nem de disputar esse ano. A verdade é essa, certo? Apareceu essa parceria aí, certo? E que a gente conseguiu. É lógico que eu também estou triste, porque o Batatais caiu. Mas uma coisa que eu penso hoje, pelo menos eu como diretor, eu ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque eu sempre pensei o que nós estamos fazendo hoje. Estruturar um clube, certo? Para depois você ter um bom time, para você ter condições de tocar. E se não fosse essa parceria, nós não teríamos disputado esse ano, e o ano seguinte, que é o ano que vem, dificilmente nós estaríamos aí, certo? Aí eu digo o seguinte, hoje nós estamos fazendo diferente, estamos estruturando Batatais,
certo? Eu estou acompanhando o presidente no dia a dia. É o que nós devíamos ter feito lá atrás, ou por falta de experiência, ou por uma coisa de, vamos disputar, aí perde terreno, perde isso, perde aquilo. O torcedor aí cobra, certo? E com razão, o Batataense cobra, certo? Só que agora eu estou muito animado, embora triste por nós ter caído, né? Mas com essa estrutura que está se fazendo hoje, eu tenho certeza que dias bem melhores virão para o Batataense Futebol Clube. Perfeito. Temos a participação de espectadores aqui. O Carlos, colocando que foi feita uma peneira sub-17. Muitos meninos bons de bola aqui de Batatais não estão treinando porque não tem dinheiro para passagem para Ribeirão. Ele pergunta se existe alguma maneira de ajudar esses garotos. Carlos que fez a pergunta? Isso. Carlos, deixa eu deixar uma coisa bem clara. A parceria, o sub-15, sub-17, o 11 e 13, nós fizemos uma parceria com o Guilherme, que já estava aqui o ano passado, e com o Glauco, que também estava aqui o ano passado. É claro que nesse primeiro ano a nossa dificuldade é muito grande, porque nós temos a logística de transporte, nós temos a logística de treinamento. Nós sabemos, inclusive, da situação até de alguns meninos que não têm condição de viajar. Então, por isso até que foi feita uma peneira, como você disse, né? E dessa feita, parece-me, eu não vou dizer para você que eu tenho todo o conhecimento da categoria de base, que eu estaria mentindo, porque nós temos o departamento que cuida disso, capitaneado pelo Zé Carlos Lourenço e os pessoais, o Renato e o pessoal, e o Gu e o pessoal que está envolvido aí no projeto de parceria. Mas que me chegou ao conhecimento que esse ano, da nossa cidade, foram aproveitados 12. O ano passado, segundo informações que eu também não participei, que eu não era o presidente, nós tínhamos 3 ou 4 da nossa cidade. Então nós já elevamos esse número para 12 participantes. E qual foi a decisão que tomamos recentemente? Nós estamos cedendo, inclusive, o campo para se treinar 2 vezes por semana, para que eles evitem de viajar. Eu sei de todo o sacrifício que esses meninos estavam fazendo. Eles estavam descendo lá na Ciani, na antiga Matarazzo, indo a pé até lá perto do Bombeiro, para depois a Kombi da parceria pegá-los e levá-los para o treinamento. Isso é desumano, é triste a gente saber disso. É claro que, por enquanto, se o Batatais for custear, inclusive a Kombi, eu até pensei, falei com os diretores de futebol amadores, que a gente podia disponibilizar a Kombi para levá-los todos os dias. Mas também é uma despesa absurda, de R$60 por dia. Então nós temos que primeiro equalizar tudo isso, cedemos alguns espaços na camisa, para que eles explorem alguns patrocínios, para que possam também dar subsídios para eles terem uma condição melhor. Cedemos material esportivo, para você ter uma ideia, nós já passamos 20 bolas para eles treinarem, oficiais, padronizadas da federação. Então, nós estamos dando suporte dentro da possibilidade. É importante, sim, é uma pena que ainda a gente não possa fazer tudo, mas nós estamos melhorando, a cada dia nós estamos melhorando. O Zé Carlos está atento a isso. Amanhã você poderá ver, deverá ter um treino aí amanhã de manhã, no sábado também. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande para dar pelo menos o mínimo de condição para esses meninos que merecem, entendeu? Nós não vamos deixar de lado nunca. Não deu para fazer tudo ainda, mas nós estamos atentos a isso, sim, bastante atentos a isso, certo? Pensamos inicialmente aí em conseguir passes, né, junto a São Bento, né, para que esses jovens pudessem viajar, que também não fica muito barato. Nós fomos pedir para fazer um levantamento lá na São Bento, estou até aguardando chegar essa informação para nós. Eu pedi para o pessoal de Ribeirão fazer, então nós vamos ficar atentos. E dentro da nossa possibilidade inicial, que nós estamos com 5 meses de mandato, nós assumimos em novembro e efetivamente dia 10 de janeiro, quando registrou a ata. Então, nós vamos cada vez mais melhorando e vamos continuar com a base, o 11, o 13, o 15, o 17. Lobanco, Marcão,
No meio do campeonato já se percebia que o time poderia cair, né? Se falava muito em trocar algumas peças do time. Ele pergunta por que não se tomou essa iniciativa. Marcão, hoje você melhor que deve saber, né? Obviamente, por estar acompanhando o Batatais, só de você estar participando aqui demonstra que você acompanha o Batatais. Hoje nós temos uma limitação de inscrições, né? De 28 caiu para 26, de 26 você tira 3 goleiros, são 23, né? Nós tivemos vários problemas de contusão, já vou reiterar isso, mas isso não é desculpa, né? Nós tivemos, para você ter uma ideia, nós tivemos 5 problemas de contusão, uma grave, que nós perdemos, aliás, 2 graves, né? Que nós perdemos os jogadores para o campeonato inteiro, uma que foi a do Guilherme, que o Guilherme era um jogador que tem um potencial enorme, que estará de volta conosco aqui na Copa Paulista, porque nós fizemos um contrato com ele até o final do ano e pretendemos mantê-lo, né? É um jogador de extrema qualidade. Então nós tivemos, aliado a alguns jogadores que não tiveram a resposta positiva, nós reconhecemos isso, nós tivemos alguns jogadores com lesões crônicas que nos atrapalharam. Essas substituições só podem ser feitas quando se dá uma cirurgia de grande vulto que o jogador não pode continuar o restante do campeonato ou vai ficar inoperante o resto do campeonato. Esse caso aconteceu só com o Guilherme, porque ele precisou passar por uma cirurgia. Os laudos demoraram um pouco para sair, nós não conseguimos, até porque o campeonato foi tão rápido que nós não conseguimos nem fazer a substituição do Guilherme, portanto era uma inscrição que já estava feita. Com relação ao treinador, nós tivemos uma performance do Alexandre ano passado que foi bastante satisfatória. E volto a reiterar, né, e é também de conhecimento da maioria, as coisas hoje, o futebol está funcionando na sua extensão toda como uma empresa e com bastante organização, bem próximo disso, né? E hoje os treinadores é como se fosse um atleta. Você tem que fazer um contrato com ele, você tem que publicar isso no BID, certo? É uma tônica. Nós tivemos exemplos aí da Portuguesa que rescindiu com o jogador, com o treinador, o Guilherme, e que deu um falatório danado e que está na justiça. É um prejuízo financeiro bastante significativo para a Portuguesa. Claro, se safou, mas não é porque talvez tenha trocado de treinador. Nós poderíamos ter tido uma reação do próprio grupo também, mesmo com o Alexandre. Eu não posso atribuir toda a culpa a ele, se a gente não estivesse passando por esses problemas e tivéssemos um pouco mais de alguns jogadores com qualidade e comprometimento. Isso a gente tem que reconhecer. Por isso que eu disse no princípio que nós temos responsabilidade sobre isso, né? Mas, então essas coisas aconteceram. E aconteceram coisas esse ano fora da normalidade do futebol. Eu fui questionado esses dias na rua aí, Marcos, por que não mantivemos o Tyrone? O Tyrone, como todo mundo sabe, foi a primeira contratação que nós fizemos antes do campeonato. E após a contratação do Tyrone, no meio da semana, no final de semana, ele estava jogando no campeonato amador em Ribeirão e quebrou a perna. Então a coisa parece que já começou ali, sabe? Perdemos o Tyrone, que era um zagueiro que, na minha concepção, iria nos ajudar muito, porque era um jogador ágil, rápido, que tem boa vitalidade, um jogador que fez um belíssimo campeonato ano passado. Mas a gente se ouve aí, né? Por que não contratou o cara? Então, as coisas aconteceram. Perdemos o Guilherme, perdemos o Cleber, perdemos o Pretinho, perdemos o Juninho. E aí por aí afora, perdemos o Lepetit por uma questão de trabalhista anterior e uma série de coisas. As coisas foram acontecendo. E, lamentavelmente, esse campeonato foi surpreendente porque ele foi extremamente rápido. Não estou falando que os outros não foram, mas esse parece que teve uma dinâmica que foi assim, aconteceu até que o Batatais jogou alguns sábados e já tinha que viajar na segunda, porque não jogava nem na quarta, jogava na terça. Então, foi uma coisa muito... E a queda de rendimento da equipe, por questão da qualidade, por questão de tudo isso que eu estou falando, acabou acontecendo que nós não prevíamos. Mas dentro de uma normalidade
e uma pequena, mas muito pequena falta de sorte. Nós tivemos também. Eu não posso atribuir somente a sorte, mas uma pequena falta de sorte também. Ali, porque você viu os problemas que aconteceram com o Juventus, que teve um WO, que conseguiu 3 pontos, 3 gols, um saldo e as coisas aconteceram, tá? Então é isso que a gente lamenta, mas também serve de aprendizado para que a gente se prepare melhor e tenha um pouco mais de, uma pequena dose de sorte, um pouco mais de qualidade para que a gente possa ter uma equipe mais competitiva. E de fato, né, a gente acaba vendo também isso. Muitas vezes se foca só no próprio time e esquece de olhar o conjunto da obra aí, né? Porque a gente não depende só do nosso resultado, mas do resultado dos adversários. Enfim, nós vimos também uma questão, né, a primordial, é que o time caminhava bem, mas tinha um problema grande de finalizações. Isso foi uma coisa extremamente marcada e eu acho que é uma das ações a se trabalhar muito para os próximos campeonatos. Sim, o jogador que nós contratamos, que embora eu tenha acompanhado o campeonato do ano passado, ele não foi brilhante, mas fez um bom campeonato, foi o Lepetit, que é um jogador de boa estatura, um jogador que tem boa finalização, um jogador já rodado para jogar. Nós também o perdemos no momento crucial do campeonato, né? Nós perdemos ele no momento crucial. Outro exemplo eu quero dar, apesar da limitação de ser jovem, mas é um jogador que tem um histórico muito bom, formado no Fluminense, foi o Euler, que estava em pleno crescimento na reta final do campeonato, e as 2 últimas partidas praticamente ele não pôde jogar. Então, quer dizer, também foi um fator, de certa forma, determinante para que a gente tivesse um pouco mais de insucesso, né? Então é isso que você acabou de dizer. Nós temos agora que ficar mais atentos a isso, né? Não houve possibilidade também, nós tivemos alguns registros, um registro principalmente do João Gladson, que era para vir do Marrocos e demorou mais de 25 dias, e isso já estava protocolado, portanto você perde uma vaga. Então essas coisas aconteceram, e também outras coisas aí que estão sendo investigadas. Eu não estou fazendo nenhuma afirmação, mas está sendo investigado. Eu, na minha modesta opinião, e a pouca vivência que tem de futebol, eu vejo que não vai virar nada, mas que está sendo investigado. São situações de jogo aí entre o Água Santa, Inter de Limeira e etc., umas outras coisas que estão acontecendo aí, que também, infelizmente, se isso aconteceu, é deprimente para mim, né? Eu acho que o incentivo, como eu ouvi o Júlio falar aqui outro dia, para se ganhar uma partida, tudo bem, mas de outra forma eu reprovo qualquer forma de atitude para que se faça um resultado prevalecer por conta de uma derrota. Isso é descabível em qualquer situação. Lobanco, pensamento daqui para frente, né? A gente tem aí a questão do descenso, como é que está se pensando na questão da equipe, na solução ainda da questão, né, do endividamento ainda que se carrega, que a gente ainda tem que arcar, futuro do Batatais? A partir do nosso descenso, Luciano, que foi extremamente traumático, está sendo traumático, mas eu até me surpreendi, porque na segunda-feira eu retomei minhas energias, todos nós que estamos juntos lá, retomamos a nossa energia, o Mário, o Gu, o Zé Carlos, o Renato, todo o pessoal. É óbvio que houve uma queda, um choque muito grande, né? Mas nós retomamos a nossa energia, estamos firmes, o Bernardo está firme, o Juninho, todo mundo está junto. Os investidores estarão juntos. O nosso projeto é dar continuidade ao trabalho. Vamos fazer a Copa Paulista, devemos apresentar agora em maio, né? E o início dela está previsto para final de julho, comecinho de agosto. Eu só queria ressaltar uma coisa, Luciano, para não passar por mentiroso, que eu não gosto das coisas dessa forma. Nós já palavramos desde o princípio do ano, e isso vem de encontro às pessoas entenderem que ninguém tinha projeto para cair. Nós tínhamos o projeto
de fazer um bom campeonato e nos mantermos. A prova evidente diz que quando nós iniciamos o campeonato, aqui na sua própria presença, eu disse que nós queríamos fazer isso. E nós iríamos disputar a Copa Paulista. Quer dizer, para você disputar a Copa Paulista, você tem que se classificar até em 11º lugar na Série A2. Porque a composição são 12 times da A1, 11 times da A2 e 9 times da A3, né? Só está impedido de disputar aqueles que caem da Série A3 para a segunda divisão. Esses estão em possibilidade de disputar. Então, quando nós firmamos isso aqui no início do ano, ou no final do ano passado, o nosso projeto inicial era esse: fazer um bom campeonato, nos mantermos e disputar a Copa Paulista. Nós tínhamos tanta segurança disso que nós até afirmamos isso. Agora, e vamos continuar afirmando, nós só não disputaremos a Copa Paulista se as vagas forem preenchidas pelos que têm direito, porque nós terminamos em último lugar o campeonato, 15º. Eu, pela experiência que tenho, acredito que nós vamos ter vaga assegurada, porque não vai ter adesão de todos esses clubes da Série A1, da Série A2. Muitos não vão disputar a Copa Paulista. Portanto, mesmo assim, se isso acontecer, eu vou pessoalmente na federação pedir ao presidente que autorize a participação do Batatais na Copinha, que é o projeto que nós queremos desenvolver. Montar uma equipe com mais qualidade, com antecedência, para que a gente já vá filtrando os jogadores para a Série A3 do ano que vem. Deverão permanecer todos os jogadores que têm contrato já mais extenso, que é o Guilherme, o Luiz Matheus, o Kleber, o goleiro tem pretensão de voltar, o Marcão nós vamos voltar a conversar, porque o Marcão é um jogador que talvez tenha propostas de time da Série B, da Série C. Então nós temos aí 8 ou 9 jogadores meninos da base, o Thales, o BH, o Pote. Então nós temos aí já pelo menos 8 ou 9 jogadores. Com relação às trabalhistas, às dívidas propriamente ditas, e eu falo trabalhistas porque 90% dessas dívidas são trabalhistas e o restante é ações cíveis, né? As ações cíveis devem dar aí 200 e pouco, 300, não chega a 300 mil. Então, nós estamos agora já fazendo a unificação. É óbvio que essa unificação vai ser com um percentual de proposta menor, porque nós tivemos uma perda aí de 180 mil da cota, né, da Série A2 para a Série A3, que diminui de um ano para o outro, né? Então nós vamos já fazer essa reavaliação e já entrar com esse processo, com essa unificação, com esse ato de unificação, para que a gente possa centralizar todas essas ações trabalhistas e que a gente possa conduzir o Batatais para não ter problemas maiores na condução do clube. É perfeitamente normal isso, a maioria dos clubes estão fazendo. Eu volto a reiterar, não quero ficar falando o nome de outros clubes aqui, mas o presidente da Taquaritinga me falou ontem que eles fizeram também uma unificação e que o dinheiro da federação eles deixaram uma parte lá e fica já para distribuição nesses processos. Então essas dívidas nós pretendemos equalizar. Se nós tivermos a felicidade de negociar algum atleta, que eu acredito que nós temos 2 aí de grande potencial, que isso pode acontecer. Desculpe, o Fabinho também. Fabinho, nós estendemos o contrato, o Fabinho Palhoça, que jogou de lateral esquerdo, mas é lateral direito. Ele jogou o campeonato todo improvisado. Também é um jogador que nós temos possibilidades. Então, se tivermos aporte financeiro mais significativo, aí sim nós vamos fazer uma retomada de negociação com essas ações, para ir filtrando e diminuindo os valores, obviamente, fazendo propostas, e aquelas que forem aceitas dentro daquela condição que a gente tiver de solvência, de pagamento, nós já vamos liquidando. Então o caminho é ir equalizando e liquidando passo a passo esse passivo aí que é bastante significativo. Perfeito. Lobanco, eu quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, deixar o programa sempre à disposição, esperar que a gente continue aí trilhando o caminho de uma administração séria, né, que resolva essas pendências que o Batatais Futebol Clube tenha e esperar que no futuro os resultados em campo venham com maior propriedade. Eu agradeço a presença.
Obrigado, Luciano. Não vou me estender muito, eu vou só fazer um agradecimento aqui, aproveitar. Quero agradecer a todos os da nossa diretoria, ao Mário, que é o nosso companheiro do dia a dia, a todos, o Gu, o Renato, o Zé Carlos, que está cuidando da parte amadora, o Alexander, que é um menino fantástico na parte de organização da contabilidade do Batatais, ao Paulo, a todos os envolvidos, ao Bernardo, ao Juninho, a todos os envolvidos que estão nesse projeto, né? Então, é um agradecimento de fundo do coração. Eu tenho certeza que nós não vamos esmorecer, tanto é que não estamos rachados, não tem nada de estar rachado. Nós estamos fortalecendo, porque algumas pessoas estão vendo da necessidade de nos fortalecer e estão aderindo a esse projeto. Tanto o empresário como pessoas da cidade que querem compor a nossa diretoria e que serão brevemente convidados também para que participem. É importante, as pessoas que gostam do Batatais que participem. O meu muito obrigado, a minha desculpa, né, porque nós tivemos esse insucesso, mas eu vejo um horizonte bastante brilhante na nossa frente e nós vamos ficar em busca dele, né? A partir de maio, felizmente, se Deus quiser, nós estaremos aí começando a Copa Paulista com um time bastante forte e que a gente possa fazer uma boa campanha. Obrigado a todos e uma boa tarde e estou sempre à disposição. Mário, obrigado pela participação com a gente aqui, pelas informações no programa, e a gente está sempre à disposição. Eu que agradeço a oportunidade e eu quero deixar um recado para os torcedores do Batatais que confiem em nós, certo? Porque nós estamos com essa mentalidade de fortalecer o clube, para aí sim a gente ter condições de ele chegar no estádio e ir lá pagar seu ingresso, entrar como sócio torcedor e ter orgulho de ver em campo um time competitivo, que eu tenho certeza que é o que vai acontecer num breve futuro. Muito obrigado. Bom, nós vamos a um breve intervalo e na sequência vamos falar um pouquinho do trabalho da APAI aqui no município. É rapidinho. De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho das ações da nossa APAI aqui na companhia da Neiva. Obrigado pela participação com a gente. Neiva, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Também com a Ana Carolina, obrigado pela participação com a gente. Obrigada, a gente agradece. Bom, Ana, você é responsável aí pelo setor de educação da APAI, né? Quando houve a questão da inclusão, né, as pessoas acharam que a APAI havia parado, né, com essa ação, e na verdade não, né, ela continua oferecendo uma estrutura de educação que é referência quando a gente pensa no público atendido. É isso mesmo. O público da APAI mudou bastante, porque aquilo que as escolas regulares têm muita dificuldade de trabalhar, né? Na verdade, por falta de infraestrutura, né, do poder público e de vários fatores. E a APAI, por ser, as APAIs, né, no Brasil todo, por ser uma instituição especializada, né, que está trabalhando com isso, que trabalha com isso há muito tempo. Tem essa referência já há muitos anos. Tem essa referência. A gente presta serviço, né? E serviços, né, tanto da área da saúde, da assistência social e da educação. E a gente atualmente a gente atende aqueles casos que são tidos como pervasivos ou permanentes, né, que têm deficiências moderadas a grave, a gente fala, né? E dentro da sala de aula, né, Neiva, a gente nota isso, né, o quanto a APAI já tem esse know-how, essa expertise, e que por mais que se tenha uma predisposição na questão da inclusão mais ampla possível, ainda não é possível realizar esse trabalho com a qualidade que a APAI faz. Exatamente, Luciano.
Eu, na verdade, atuo como professora de artes hoje na PAI, mas eu acompanho o trabalho das professoras em sala também, porque a arte, de uma certa forma, ela também vai auxiliar o desenvolvimento desse nosso aluno. E os professores em sala, eles buscam estar trabalhando, hoje nós trabalhamos com o currículo funcional natural. Então, o trabalho desenvolvido é na escola e para a vida desse aluno lá fora. Então, é um trabalho que é desenvolvido juntamente com a família do aluno. Então, nós pensamos hoje, como a Carol falou, trabalhamos com os permanentes, mas isso não significa que nós estamos trabalhando com eles para eles ficarem ali. É uma extensão, né? Também a inclusão também está levando eles, né, para desenvolver esse trabalho fora. Então, é muito bacana esse trabalho desenvolvido na PAI do currículo funcional natural. E nós teremos, né, um evento gratuito sobre ética para educadores. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da proposta desse evento. A proposta é formação de professores, né? Formação continuada. E a gente da PAI, lá da parte da educação, de todas as áreas, mas especificamente da parte da educação, a gente tenta sempre tentar parcerias, né? O ano passado a gente teve uma que foi em parceria com o Claretiano, e esse ano eu espero, né? Já tem algumas palestras programadas, espero que tenha várias, né? A gente quer que até, né, essa ou mesmo a outra que não foi gratuita, mas que venha bastante pessoa para que a gente ajude nessa formação, nessas informações, nesse conhecimento mesmo, né, para que a gente espalhe. E o tema de hoje é muito bacana e é aberto ao público, né? É mais específico da área da educação, mas é aberto porque é a difícil ética do profissional de educação. Perfeito. E quando se fala na questão da ética, ainda mais hoje em dia, né? E quando a gente trabalha educação, hoje em dia que a gente tem tantos debates e a gente tem situações tão polarizadas como a gente vive, ética é uma temática fundamental e que tem que ser trabalhada mesmo, né? Sim, a gente sente muito essa necessidade na área da educação, diariamente, né? Todos os dias a gente lida com alguma situação na qual a gente precisa ter valores éticos, né? Não só éticos, mas morais, e a gente precisa, de certa forma, o professor ele tem que professar esses valores, né? E ele tem que realmente ser um profeta, né, que vai passar isso adiante. E daí a gente fica diante de muitos desafios, porque e aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai professar isso que às vezes não é um valor que a gente entende como um valor positivo, como algo bom para a pessoa, e a gente vai professar? Como que a gente vai fazer? Eu acho que o professor Júlio Groppa, que vai vir dar a palestra, ele é muito crítico, uma pessoa, mas que também tem muito conhecimento. E, assim, eu tô na expectativa, não sei como vai ser, o que ele vai falar, como ele vai abordar, mas tenho certeza que vai ser muito bom, porque as palestras dele são muito boas, assim, muito positivas, a gente consegue tirar muita coisa. E enfatizando isso, né, gratuitamente, né, acho que é importante ressaltar isso, né, raramente a gente tem contato com conteúdo tão rico e de maneira gratuita tem que ser valorizado. Sim, e eu queria também falar que vai ser uma palestra online, é uma videoconferência. Sim. Mas aí algumas pessoas até ligaram lá na PAI para me perguntar, não dá para você, né, a pessoa que está em casa, assistir em casa, no computador. Ela tem que ir lá na PAI, né, hoje 6h30 da noite, e é no salão lá da PAI, e vai ser pela videoconferência mesmo, né, tempo real. Então tem possibilidade de interação também, né? Tem perguntas depois, tirar dúvidas, tudo isso, normal. E ele não podia estar vindo, ele não tinha essa disponibilidade, porque toma tempo, né? Longe de São Paulo, Batatais.
e ele perguntou, ficaria para talvez ano que vem ou finalzinho do ano. Mas aí ele colocou essa possibilidade, que ele já fez muito isso, videoconferência, e a gente aceitou, a gente achou legal a ideia, porque daí daria para ser gratuito, né? Porque a gente não teria custo nenhum. Uhum. E então foi muito legal, porque ele no site da APAE, na aba cursos, vocês vão encontrar as informações mais específicas dele. Uhum. Mas ele é um professor, né, da Universidade de São Paulo e do Instituto de Psicologia, né, do IP, e também da Faculdade de Educação. E então, por essa formação dele, a gente entende que é válido não só para professor, profissional da saúde, profissional da área de psicologia, né, de terapia ocupacional, enfim, de várias áreas, a gente entende que vai ser muito relevante. Pensando nessa questão, né, que a gente discutia a respeito de ética, né, Neiva, hoje não tem uma caracterização mais de disciplina, né? Na arte você está discutindo ética, em todos os momentos, todas as ações, é um conteúdo que está presente, né? Ah, sim, com certeza. A ética ela está presente em qualquer momento onde nós estamos. A gente estamos sempre falando sobre essa questão da ética, né? Ela seja ali no teatro, né? Quando eu estou lá com os meus alunos desenvolvendo uma peça de teatro, inclusive a gente estamos preparando algum trabalhinho lá com os alunos, né, que a gente sempre faz uma culminância no final do ano, e nós estamos falando lá em relação, comecei a trabalhar junto com os alunos uma peça de teatro que vai envolver a questão do adolescente, da escola, da família. Então a ética ela tá presente ali naquele momento, naquele espaço onde nós estamos trabalhando com eles. Então ela está sempre presente em nossa vida, sim. Uhum. E Ana, a gente acaba também vendo essa questão de co-inclusão, como a gente discutia, né? Novas questões de discussão ética surgiram nas escolas, né? Porque a gente vê também uma questão, já se tinha debates a respeito, por exemplo, com relação ao bullying, que está dentro do contexto aí da discussão ética, do ponto de vista dos alunos, né? Mas a inclusão propiciou também uma ampliação desse debate. É verdade, porque a gente está tendo que esse público as pessoas com deficiência estão aparecendo, né? Antes elas estavam mais escondidas, hoje elas estão se mostrando para o mundo, estão tendo mais essa possibilidade, né? E a gente acha isso maravilhoso, né? Mas nós ainda estamos muito no começo. E diante, né, disso a gente precisa trabalhar, né? A gente está tendo que lidar com as dificuldades, né, com a diferença, com problemas, né, acessibilidades. Então, o ser humano tem dificuldade, né, de lidar com as diferenças. Mas eu acho que é bom, que a gente precisa aprender a lidar com elas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o processo é enriquecedor, né? Porque muito se falou no período inicial aí da inclusão a respeito dos benefícios para o deficiente, né? Só que a gente vê que os benefícios são mais amplos para a sociedade como um todo, né? Que passa a conviver mais com as diferenças e quebrar barreiras exatamente em função disso. Com certeza. E a inclusão está aí para isso, né? Está na lei. Essas crianças, adolescentes, adultos têm que estar nas escolas, né? Tem o direito de estar nas escolas. E então a gente tem que derrubar as barreiras, né? E a gente não pode ter fronteiras, né? É bem esse pensamento de sem fronteiras. Então a gente precisa saber, né, que a diferença está ali, e muitas pessoas têm se mostrado, não só as pessoas com deficiência, né? A gente vê aí o movimento LGBT, a gente vê a questão das mulheres, né, da violência contra a mulher, a gente tem agora aí o Dia da Consciência Negra, né? Então, muitos grupos sociais, a gente chama de minorias sociais, têm se mostrado, né?
tem atuado mais na sociedade. E isso é muito bom, tomara que isso continue. Sem dúvida. E a gente acaba caindo muito potencialmente nessa questão, né? Nós tivemos nas redes sociais e no país como um todo aí uma discussão muito grande de uma representante da Justiça que fez uma postagem falando a respeito de uma professora, né? Uma das primeiras professoras do país com síndrome de Down, né? E a gente percebe ainda como o preconceito ainda existe em todas as camadas da nossa sociedade, né? E como de fato a questão da ética tem que ser alavancada o tempo inteiro dentro desses debates. Porque acho que o que ela colocou, né, essa pessoa que fez esse infeliz comentário, foi que ela questionou o que essa professora ensinaria aos alunos. E a gente precisa sempre entender, ter em mente que o professor, muitas vezes, são poucas, mas acontece o professor saber menos que um aluno. Pode ter um aluno que tem, né, uma superdotação e ele sabe menos do que o aluno. Então, na sala, e outras várias questões também. Às vezes o aluno sabe muito sobre algo, né, que o professor não sabe. Então, o professor também aprende com o aluno. Não é só o aluno que aprende com o professor. E nesse caso, não estou dizendo que a professora que vai aprender com os alunos, né, os alunos que vão dar aula, não. Mas eles têm muitas coisas, tem muitas coisas para aprender com essa professora. E não é porque ela sabe mais ou menos, né, se ela escreve, não escreve, que eles não vão aprender nada, né? Então, a gente precisa desconstruir muita coisa aí que foi construída, né? Sem dúvida. E de fato, né, a gente acaba vendo o quanto esses debates, essa questão ética enriquece a sociedade, né? A gente pode ter sim, num primeiro momento, esses conflitos, essas distorções, mas que servem para isso, né? Para recolocar a sociedade dentro do que o futuro nos reserva, né? Enquanto uma sociedade mais justa, mais inclusiva, né? E é um papel que todo mundo tem que fazer um pouquinho da sua parte aí, né? Porque a inclusão também depende de aceitação, depende de cada um fazer o seu pouquinho e de achar que a gente não está imune à exclusão, né? Porque também tem muito isso, né? Muito da discussão está aí, né? Achar assim, eu não preciso de rampa, né? Até que amanhã sofre um acidente ou que a idade chega e vai ver que a rampa é muito mais necessária do que uma escada. Esses dias eu estava lendo um texto, era de uma autora que fala muito sobre o currículo funcional natural. E ela diz que essa questão do preconceito, né, e da exclusão, né, ela muitas vezes acontece porque a gente desconsidera que amanhã nós podemos ser deficientes. Daqui 1 minuto eu posso ser uma pessoa deficiente, né? E a gente no dia a dia a gente esquece esses detalhes, a gente esquece dessas questões, mas a gente sempre precisa ter em mente, né, que as coisas mudam a todo momento, né, que a gente tem que ter respeito pelos outros, porque assim eles vão ter com a gente, né? Sem dúvida. Niva, quando a gente pensa aí, né, nessa rotina mesmo de inclusão que vocês têm vivido, né, da questão da discussão ética, né, muitas vezes eu tenho certeza que os alunos trazem essas questões, né, essas dificuldades, né, de dificuldades que tiveram na escola tradicional aí, que estão tendo nas conversas. Sim, muitas vezes eles trazem para nós, né, o que acontece com eles lá fora, né? Inclusive, assim, como eu gosto de falar muito da questão do teatro, que eu acho que ajuda muito o aluno, né? Dentro de um trabalho que é desenvolvido numa peça de teatro, tem a questão do bullying. Então, nós vivenciamos isso praticamente todos os dias, né? E às vezes nem sempre fala assim, é só ali que acontece com a pessoa que tem deficiência física. Não, o bullying, né, são os apelidos. Então, lá no teatro, eu retrato muito essa questão com eles. E, de repente, eles mesmos, eles trazem dentro do texto ali uma improvisação de alguma coisa que eles vivenciam lá fora, né? Que alguém, ou um vizinho, ou uma pessoa que passou e
e olhou diferente, ou com aquele olhar diferente para aquele menino que tem uma deficiência física, né? Então, eles trazem isso para o nosso contexto, do texto que a gente vai trabalhar, eles levam. Então, sempre eu vou estar focando com eles, né, sobre esse trabalho. E depois nós vamos fazer um trabalho interdisciplinar, onde vai entrar o fono, o professor, o psicólogo, que vai nos estar auxiliando, né, aquele aluno em relação àquela dificuldade que ele vivenciou, que ele está vivenciando com o outro. Perfeito. Bom, falando a respeito do evento, né, ele ocorre hoje, em que horário, o que as pessoas precisam para fazer para participar? Tem que entrar no site da APAI, que é www.apaibatatais.org.br, e é só ir na aba cursos e fazer a inscrição. Tem o curso lá, o nome do curso, o nome do palestrante, clica, faça a sua inscrição. Faz a inscrição rapidamente e para poder reservar a sua vaga, né? Porque tem limite de vagas, no salão não cabe tanta gente assim. E ainda dá tempo de fazer a inscrição, né? Ainda temos vagas. E depois o evento começa às 18h30. Está previsto para terminar às 20h30. Né, por volta disso, se não acontecer nenhum contratempo. E depois a pessoa pode emitir o certificado pelo próprio site. Entrando no site de novo, a gente vai conferir a presença, né, que a lista de presença vai passar. E pode emitir o certificado pelo site. Então, provavelmente vai ser um certificado de 2 horas, né, de a carga horária. A gente não sabe se pode se estender um pouco mais ou não. Bom, acho que é isso. Perfeito. Então, certificado garantido, né? Mas tem que fazer essa inscrição pelo site da APAI. Não pode só chegar lá no horário e participar. Quem participar somente não vai ter direito ao certificado. Então, se a pessoa for e não tiver feito a inscrição, às vezes não sabe, né, acessar, né, mexer não tem noções de informática, a gente consegue fazer lá na hora, a gente pode fazer, se houver vaga, né? Esse que é o único problema, precisa ter a vaga, então a inscrição garante a vaga, é essa a questão. Mas se houver vaga, a pessoa chega, a gente vai ter um notebook lá, faz a inscrição na hora, não tem problema. Perfeito. Ana, quero agradecer imensamente a presença, deixar o programa sempre à disposição e enfatizar a importância da participação das pessoas na palestra. Obrigado pela presença com a gente. Obrigada a vocês. Neiva, obrigado pela participação, e você sabe que o programa está sempre à disposição aí como um parceiro da APAI. Nós que agradecemos, é sempre bom estar aqui, estar divulgando, né, sobre esse nosso atendimento aos nossos alunos e usuários. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Às 18h30 temos Cidade na TV, tá certo? Nós ficamos agora na companhia da programação da TV Brasil.